Docentes do ensino superior, tanto do universitário como do politécnico. Antes de mais, importará relembrar a forma processual que originou os diplomas em causa, pois que se desenrolou durante as semanas finais da passada legislatura. Esse facto por si só merece da parte do PCP a denúncia e a crítica. Ora, vejamos, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior anunciou praticamente desde o início do seu mandato, ainda no 17º Governo Constitucional, que efetuaria uma revisão global dos estatutos de carreira docente do ensino superior. Insistentemente o PCP questionou o Governo sobre esses processos de revisão em sede de comissão, confrontando o próprio Ministro. Depois de anunciar por diversas vezes que esse processo se desenvolveria, chegou mesmo a dar a entender que, afinal de contas, já não o faria nessa legislatura, a passada, a essa nos referimos. Qual não é o espanto do PCP e certamente das restantes bancadas parlamentares, quando no final, ou melhor, nas últimas semanas da passada legislatura, o Governo anuncia a versão final das propostas de decretos-lei do Estatuto da Carreira Docente do Ensino Superior, Politécnico e do Docente Universitário. Esse processo, apressado e feito sob pressão, veio originar 2 diplomas publicados durante o mês de agosto, ou seja, cumprindo a tradição política dos sucessivos governos PS e PSD. Legislam sobre educação e sistema educativo em datas escolhidas com o cuidado de impedir a intervenção dos professores e dos estudantes. Ainda assim, desta feita, o artifício não produziu os efeitos esperados, tendo em conta que os professores, e particularmente os professores do subsistema politécnico, conduziram uma luta de grande dimensão por todo o país contra os regimes impostos pelo Governo. E dizemos impostos porque num conjunto de matérias centrais o Governo foi de facto inflexível. Referimos-nos nomeadamente ao regime transitório dos professores do Politécnico, dos leitores universitários, mas a um outro conjunto também de aspectos. No geral, podemos afirmar que estamos perante 2 diplomas globalmente negativos, filhos de uma lei que ataca os direitos dos trabalhadores, a lei dos vínculos, carreiras e remunerações. Aliás, estes diplomas são a transposição para os estatutos de carreira docentes no ensino superior dessa linha de ataque aos trabalhadores da função pública desenvolvida pelo Partido Socialista. Para lá das questões concretas que resultam de ambos os diplomas, e entre elas a fragilização dos vínculos, os regimes transitórios dos leitores e dos docentes do Politécnico, a retroatividade da avaliação de desempenho, mas além destas não podemos deixar de inserir estes decretos-lei no quadro geral da política de ensino superior do Governo, nomeadamente no âmbito do RGES, Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior. Só assim podemos compreender verdadeiramente o alcance e o impacto dos estatutos em causa. Temos de considerar a criação de consórcios que colocam o professor ao serviço do consórcio e não da universidade, escola ou faculdade a que inicialmente pertence, impondo a este professor um trabalho itinerante. Temos também de considerar a conversão das instituições de ensino superior em fundações de direito privado, que contornará completamente os presentes estatutos, pois a esses professores ele nem sequer se aplica. Temos ainda de considerar a desresponsabilização do Governo perante o financiamento das instituições, que transpõe para as próprias a responsabilidade desse financiamento para a contratação e manutenção destes postos de trabalho altamente qualificados, sem quaisquer garantias do Governo, fragilizando assim a posição até dos atuais docentes do ensino superior. Como se tal não bastasse, o Estatuto dos Docentes do Politécnico encerra ataques ainda mais graves aos atuais professores, ignorando aquele que foi o seu contributo ao longo das últimas décadas e que construíram, com o seu próprio esforço, um novo subsistema de ensino, muitas vezes contra a maré destruidora dos governos. Agora, o regime transitório definido pelo Governo deixa de fora da possibilidade de ingressar na carreira milhares de professores e obriga outros tantos que há anos lecionam e trabalham nas instituições a sujeitarem-se a um concurso. A política de ensino superior do anterior Governo foi a da privatização, a da desresponsabilização do Estado, da desregulamentação dos direitos laborais dos docentes, do subfinanciamento, do aumento das propinas. Estes 2 diplomas são peças dessa política global, visando no essencial atacar a estabilidade no emprego,
a liberdade académica e a condição laboral e de vida dos professores. O que o PCP coloca hoje com estas apreciações parlamentares é a necessidade de uma nova política de ensino superior. E, independentemente da aceitação das propostas que hoje aqui trazemos, o PCP continuará do lado dos que defendem um ensino superior público, gratuito, democrático e de qualidade para todos, com a certeza de que esse ensino superior não se construirá com o RGES, nem com esta agência de acreditação e avaliação de cursos, com a atual lei do financiamento e muito menos com estes estatutos de carreira. Disse.